Agora vamos ouvir Aloísio para encerrar. Viu? Ninguém quer falar? Registro aqui, porque eu estou acompanhando no Facebook, e Beatriz Oliveira, lá de Caicó, nossa espectadora assídua, mandando um abraço aqui para Salizete e uma exclamação: que reflexão da professora Salizete. Também um abraço para a poetisa Anchela Monte, para o professor, escritor e poeta Roberto Noah, que também mandou um recado, está nos acompanhando pela internet, e especialmente para a poetisa que conhecemos, portuguesa, que está na cidade do Porto agora, Isabel Melo, registrou aqui que está assistindo, está nos acompanhando. Agora esse programa está cada vez mais internacional, né? Sim, e também o português Marcos Girão, né, um amigo nosso, poeta e artista plástico, também está nos acompanhando. Feitos os registros, está devolvido o microfone. Vamos ouvir agora Paulo Caldas. E as intervenções agora vão ser um pouquinho mais breves, porque nós já estamos no tempo de encerrar. Eu vi. Boa noite. É para Salizete. Eu não sei se essa pergunta já foi feita aqui, eu tive que me ausentar, mas você só escreve, no caso, para criança, né? Ou para não escreve para adulto. Publicado tem para criança, mas já tem isso para adulto. Poesia. Para você, o que é escrever para criança e o que é escrever para o adulto? Existe alguma diferença? Eu acho que quando a gente escreve para pessoas. Senão o Pequeno Príncipe não era lido por todas as gerações, de todas as idades. Embora aqui no registro infantil haja, para a gente que conhece a pedagogia, a filosofia, que passam pelas nossas mãos nos cursos, a criança, a gente usa mais a metáfora. O texto para a criança é muito metafórico. Dizem até que tem 3 registros: o registro real, o registro simbólico e o registro metafórico. Então, para uma criança, eu nunca vou dizer que fulano morreu, mas eu posso brincar de tal forma que ela entenda, como, por exemplo, cadê o meu avôzinho de bengala e de chapéu? Sabe não? Virou uma estrelinha e foi morar lá no céu. Essa é uma metáfora. Até porque, interiormente, eu acredito que a gente vira pó. Mas não vira areia, é pó de estrela. Nós viemos dos astros. Então, esse registro real a gente tem, por exemplo, em Bruno Bertheim, quando ele analisa os contos de fada, e na própria Marilena Chauí, ela diz que a Chapeuzinho Vermelho pode representar para a criança simbolicamente a passagem da menina para a moça, para a mulher, quando ela tem a primeira menstruação, daí ser capinha vermelha. Ao mesmo tempo, o lobo passa a ser o homem, a figura homem no sentido dessa sociedade machista, em que o homem já olha para aquela moça, para aquela menina em formação, né? A gente aqui tinha um termo até grosseiro que dizia, está no ponto de corte. A Marilena Chauí é bem dura nisso aí. De forma que, o que eu posso te dizer é que quem escreve para a criança é adulto.
E poucas crianças escrevem. Então, eu não posso me desfazer das minhas ideologias, da minha forma de pensar, da minha política. O primeiro livro infantil, que se tem ideia, que inclusive foi traduzido no Brasil por Monteiro Lobato, é Chapeuzinho Vermelho. E ele é de um sujeito de 70 anos, chamado Charles Perrault. Isso no final do século XVIII. Charles Perrault, em plena Inquisição, ele escreve dentro do Palácio do Rei, que o rei Luís XIV, que dizia, o Estado sou eu. Então, daí você já vê a relação do poder, numa França da Contra-Reforma, onde o lobo entrava na casa da avó, comia a avó e comia a menina. E saía de barriga grande. E ainda tinha mais uma moral da história. Quem desobedece tem o que merece, porque a menina parou na estrada e desobedeceu à mãe. A versão que a gente conhece, que é a minha e a sua, que tem a idade dos meus filhos, é a dos irmãos Grimm, que é uma versão da Alemanha. Também escrita para criança, mas com a outra forma de ver o universo infantil. Ele acrescenta aí a figura do caçador. Quando ele pega, ele recolhe o conto do Charles Perrault, ele acha muito árido para a criança ter que morrer. O final era aquele pronto. Céu e inferno. Era o maniqueísmo próprio do Conselho de Trento, né? Trento? Então, quando você pega os irmãos Grimm, você vai pegar a mentalidade da Alemanha reformada. Veja só como tem a ver, como eu não posso tirar minhas capas para ir à aula. Então, os irmãos Grimm, além de ser professores, eles eram linguistas. E fizeram uma colhida e já tinha o advento da reforma luterana, e aí eles pegam essa deixa do arrependimento. Se você se arrepende, tem a salvação, e a menina já tem um outro comportamento. Ela faz um caminho, alcança o lobo, mas ela pede socorro ao caçador, que no caso seria uma espécie de salvador. Então a gente não pode tirar nunca essa presença do adulto com a sua carga ideológica, política, social, do texto. E a gente vai vendo isso ao longo do tempo. Se eu tivesse tempo, ia contar, que eu sempre choro quando conto, é Fita Verde no Cabelo. Guimarães Rosa, para quem não sabe, não só escreveu Grandes Sertões Veredas, nem Sagarana. Ele escreve muito lindo, com as imagens de Roger Mello, que é um dos mais conceituados ilustradores. Ele escreve Fita Verde no Cabelo. E já vem aí, enquanto os irmãos Grimm escrevem um século depois de Perrault, o mesmo conto para criança, com outra característica, você já vai pegar Guimarães Rosa, nos anos 40 para 50, escrevendo Fita Verde no Cabelo, onde a criança não vai deixar nada para a avó. Ela vai buscar, que é o que a gente faz no interior. Ela vai buscar, a gente vai no interior, vem com feijão verde, com galinha, ele já incorpora o elemento da nossa cultura. Entendeu? Então, a intencionalidade de escrever para criança ou para adulto é muito do teu repertório. Eu pego o texto do Bartolomeu Campo de Queiroz, como Pedro. Pedro é pedra, é sobre essa pedra eu vou construir o meu saber. Ele não bota igreja. E ele bota Pedro, Piete, Pierre, Peter, em todas as línguas. Eu acho um texto profundamente filosófico e adulto. Entendeu? Então, há essa coisa das releituras e da temporalidade, da contemporaneidade e dos elementos culturais recorrentes. Se você pega Fita Verde no Cabelo, eu choro todo o final. É igual a morte da cachorra-baleia, não tem jeito. Eu choro todas as vezes que ela leva aquele tiro de chumbo. E a cachorra começa a pensar. Ela assume o pensamento humano. Então, a menina de Guimarães Rosa, ela toma juízo pela primeira vez. Quando ela sai, quando ela chega, que encontra a avó, que é o idoso indigente. E ela pergunta, por que esses braços tão magros? Mas ela vendo a carência da avó de alimentação. E ela diz, porque eu não posso mais te abraçar.
E por que esses olhos tão roxos? Porque eu já não posso te enxergar. Ai, vó, por que essas mãos tão magras? Ah, neta, eu não posso mais te colocar no colo. E aí, ela diz, sentadinha na cama, pela primeira vez, eu tenho medo de lobo mau. Você vê que há um outro sentido nas expressões dos anos 40 para 50 de Guimarães Rosa. Você pega Chico Buarque, em Chapeuzinho Amarelo, e vai ver os medos da época do Chico da década de 80. E assim você vai vendo essas proporções. Eu intencionalmente me dirijo à criança. Mas esse livro aqui já consolou muita gente, porque exatamente ele vai mostrando a metamorfose com uma brincadeira. Se você consegue brincar com a palavra, você já é poeta. Eu só me descobri quando eu li isso no Bartolomeu Campos de Queiroz. Enquanto você não desperta a criança que tem em você, você não pode escrever para a criança. Então, eu costumo terminar de escrever e chorar, porque é um parto, e um parto que você faz sozinho com as próprias mãos. Então, esse livro terminou a missa de 7º dia do secretário Rui Pereira, que eu fiz secretária adjunta. Eu fiquei lá atrás no banco da igreja, e os políticos tudo lá na frente. E eu comecei a pensar, como eu vou dizer ao meu aluno que o secretário foi passar um baile de carnaval em Pernambuco e não voltou mais num desastre de carro. Então eu suavizei a história, começando por tudo que se transforma na vida e que ela acompanha. A fruta que está ali vira suco, a água que estava ali virou gelo, o trigo que estava ali virou pão, a uva que estava ali virou vinho. Então isso está no cotidiano dela. O mundo vira de cabeça para baixo. Até que ela pergunta, e cadê o meu avôzinho de bengala e de chapéu? Sabe não? Virou uma estrelinha e foi morar lá no céu. É uma forma adocicada de dizer. É o lirismo que eu diria lusitano que a gente tem nas veias, né? Sem sair do cotidiano nosso. Isso. Então compreende mais isso. Eu nasci no Nordeste português e vim morar no Nordeste brasileiro. Então, Só completando, ainda hoje tem Dê muitos pra ele, galegos dê que pra ele. preferem falar português do jeito que se fala na entrada dos montes. E mais um detalhe, eu tenho alguns poemas meus traduzidos em mirandês. Mirandês não é um dialeto, é a segunda língua portuguesa, que já não se usa por falta de falantes, mas ainda existem escritores. Na minha aldeia ainda se fala muitas palavras em mirandês. Só para complementar, viu, Jânia, só um segundinho. O meu cunhado foi dar uma voltinha lá em Mirandela, Miranda do Douro, parámos o carro para abastecer, aí enquanto ele abastecia, eu fiquei conversando com os meus conterrâneos em mirandês. Ficámos meia hora, tomamos um cafezinho, quando entrou no carro, disse, não entendi nada. Ele é natalense, né? Meia hora nós conversando, na frente dele ele não conseguiu captar nada. Então esse é o detalhe do galaico-douriense, língua que inclui a Galícia, traz os montes e Alto Douro. O português que nós temos aqui no Brasil é o português de Gil Vicente, muito antes de Camões. Primeiro poeta português, Rei Dom Dinis. Muito bem. Parabéns. São curiosidades que eu junto, eu adoro história e geografia. Então, quando eu escrevo, eu boto muito dessas. Então, agradecemos a contribuição hoje riquíssima, não é, para nós, de Potêncio. E agora nós vamos encerrar, não é? Porque, pelo avançado da hora, agradecer a mesa, doutor Carlos teve que dar uma saidinha, e nós vamos fazer uma foto com todos, não é?
mas agradecendo a presença de todos vocês. Foi uma noite maravilhosa. Salizete, eu não sabia que você era contadora de história, porque eu amo os contadores de história. Ela conta com a ênfase, não é? Ela puxa aquela voz, aquela a dicção e o sentimento e a ondulação. E parecia que eu estava da cama ouvindo contarem minha história. Maravilha! Obrigada também pelos ensinamentos enriquecedores, porque nós registramos e não vai só ser apenas esses privilegiados que estão aqui, mas todo o Rio Grande do Norte e o mundo vai ser privilegiado com a sua palestra, como disse Potêncio hoje, né? Você falou de literatura infantil com a vida, lógico que é a sua experiência, mas é uma experiência enriquecedora, é um tesouro, viu? Parabéns, porque você é potiguar e nos honra muito e nos ensina também. Estava aqui só aprendendo os seus ensinamentos. Você é maravilhosa. Obrigada, Senhor, pelo presente. E o mesmo, agradecer ao doutor Carlos, que ele não está aqui, que eu acho que ele foi resolver algum problema. E boa noite. E em agosto teremos outra quinta literária. Viu? Obrigada. Sim, e a Luísa vai encerrar. Não é todo dia que nós temos aqui uma escritora que muito nos orgulha. Eu assisti. Você acha que eu cheguei em casa contando. Pessoal, só agradecendo muito a participação de todos vocês, daqueles que sempre prestigiam, dos que estão nos acompanhando, que eu não sei onde é que está a câmera, mas que estão nos acompanhando, Carlinhos, que estão nos acompanhando pela web. É um prazer muito grande estar com vocês. A Nobel tem um orgulho de realizar a Quinta Literária há mais de 2 anos, né? E a gente procura... E agora cada vez mais lusitana, né? Hoje foi realmente uma quinta literária. Também vamos convidá-lo para participar conosco de uma das quintas literárias, né? E como tradicionalmente acontece nas nossas quintas, né, nós encerramos e os autores ficam conosco. Nós não temos assim o prazer e o orgulho dos livros de Salizete estarem disponíveis aqui na Nobel, mas eu preciso corrigir isso é uma falha muito grave. Isso é uma falha muito grave, mas temos sim, o Dr. Carlos participa da coletânea de poemas da UBE, aliás, uma belíssima coletânea organizada por Zé de Castro, e que está disponível encerramos a nossa quinta literária e de agora em diante passamos aqui a uma sessão de autógrafos. Muito obrigado, uma boa noite para todos.